Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, é sempre uma alegria poder nos encontrar ao redor da Palavra de Deus, poder escutar a voz do Senhor e deixá-la ressoar em nosso coração. Como é bom sentir o alento da voz de Deus. Deste modo temos a certeza de que não estamos abandonados, porque nos ama, Deus nos fala. E sentindo-nos amados pelo Senhor, nós também, como resposta, queremos colocar em prática a sua palavra. Por isso vamos escutar com bastante atenção a mensagem do Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: Mulher, por que choras? Ela lhes diz: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe diz: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Diz-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: Não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: Subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, escutamos esse trecho do Evangelho de São João que narra essa experiência pascal de Maria Madalena. E essa experiência pascal de Maria Madalena é também a experiência pascal da Igreja, a minha e a sua. Por isso eu te convido para fazermos juntos este caminho e fazer esta experiência da fé, renovando a nossa fé em Cristo crucificado, ressuscitado. O Evangelho que nós escutamos começa dizendo que Maria estava junto ao sepulcro de fora, chorando. Maria Madalena ainda não havia compreendido que o Senhor não permanecia morto, mas vivia. Ela ainda está à busca de um corpo sem vida. E o Evangelho continua dizendo: Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. É interessante como que o Evangelho mostra esta busca de Maria Madalena por um corpo que não tem vida. E talvez encontrar o corpo de Jesus fosse uma forma de consolo. Nós podemos imaginar isso a partir das nossas celebrações funerais. Então, temos que fazer este rito de despedida, e como era costume naquele tempo, de ir ao sepulcro para ungir o corpo de um ente querido, embora o Evangelho de São João não diga o motivo pelo qual Maria Madalena vai ao sepulcro, mas certamente ela procurava ao menos este consolo de encontrar o corpo do seu mestre e poder ungí-lo. No entanto, não o encontra. Então é nesse sentido que podemos entender o lamento, o choro de Maria Madalena. E esta figura dos 2 anjos vestidos de branco, que apontam para essa dimensão da vida nova, a dimensão da ressurreição. O branco aponta justamente para esse revestir-se da luz do ressuscitado. No entanto,
Maria Madalena ainda está fechada na realidade da morte, não se abriu para a realidade da vida. Então diz assim o Evangelho: esses 2 anjos disseram-lhe: mulher, por que choras? E é justamente essa mesma pergunta que um pouco mais à frente o próprio Jesus vai repetir: por que choras? E a resposta de Maria Madalena aponta justamente para essa expectativa de pelo menos encontrar o corpo de Jesus. Ela lhes diz: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E ao ponto que dizia isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Seus olhos ainda não eram capazes de reconhecer a presença de Jesus ressuscitado. Então, o próprio Cristo lhe diz: mulher, por que choras? A quem procuras? E mesmo escutando a voz de Jesus, ela não é capaz de reconhecê-lo. O confunde com o jardineiro e reclama: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. E é interessante, o que faz com que Maria Madalena reconheça que aquele homem é Jesus é quando Jesus proclama Maria, que era o seu nome. Dizer o nome naquele tempo é dizer da identidade da pessoa. Então é neste momento, quando Jesus proclama o seu nome, que então os seus olhos se abrem e ela reconhece que Jesus não está morto, mas está vivo. Então diz o Evangelho: voltando-se, ela lhe diz em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Quer dizer algo mais profundo ainda, meu mestre. Portanto, é como que uma confissão de fé, daquela que reconhece que Jesus venceu a morte, está vivo e está ali diante dela. E é interessante como Jesus reage diante disso. Diz assim o Evangelho: Jesus lhe diz: não me toques, pois ainda não subi ao meu Pai. Aqui a gente precisa interpretar este não me toque como não me retenhas, não me contenhas, não me impeça de ir ao Pai. Por isso, o próprio Evangelho diz: ainda não subi ao Pai. E aí Jesus faz um mandato para aquela que experimentou o ressuscitado, que também serve para todos nós. Não há quem faça a experiência de Cristo ressuscitado e não proclame esta experiência. Então diz assim o Evangelho: vai a meus irmãos e dize-lhes: subo ao meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Portanto, experimentando o ressuscitado, Madalena recebe este mandato de se tornar uma missionária que testemunha o ressuscitado. Nós também, ao fazer esta experiência com o ressuscitado, devemos ir ao encontro dos irmãos para proclamar, testemunhar a ressurreição. E o trecho do Evangelho que escutamos termina assim: Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Portanto, ela acolhe este mandato missionário e ela vai para testemunhar a ressurreição. Vi o Senhor. Como sempre insisto, este ver não é simplesmente uma constatação física. Este ver é um ver profundo, é um ver teológico, é uma adesão, é um reconhecimento de que Jesus verdadeiramente ressuscitou. Portanto, meu irmão e minha irmã, façamos esta experiência com Jesus crucificado e ressuscitado e tenhamos a coragem de testemunhar o Cristo ressuscitado, que não permanece morto, mas está vivo em nosso meio. Meu querido irmão, minha querida irmã, concluindo mais este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus, e hoje os nossos corações foram aquecidos por este caminho pascal feito por Maria Madalena, que reconhece que Jesus não está no sepulcro, não está morto, mas Jesus vive e ao mesmo tempo que recebe do próprio Cristo este mandato missionário de ir e testemunhar a sua ressurreição. Coloquemo-nos diante do Pai Eterno, pedindo-lhe sobretudo esta graça de ter a coragem de testemunhar Cristo ressuscitado. Pai Eterno, Deus de amor e bondade, no dia de hoje te agradecemos por esta oportunidade
de ouvir mais uma vez a mensagem do Evangelho e aquecer o nosso coração com o testemunho da sua ressurreição. Ajuda-nos, Pai eterno, a ser no mundo, como Maria Madalena, testemunhas da ressurreição. Que não busquemos neste mundo um corpo sem vida, mas ao contrário, que experimentemos o Cristo que venceu a morte e, sobretudo, que saibamos transformar todas as realidades de morte em nosso meio em vida nova. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.